começo até hoje, a hora presente, os espanhóis nunca tiveram o mínimo cuidado em procurar fazer com que essas gentes fossem pregar a fé de Jesus Cristo, como se os índios fossem cães ou outros animais. E o que é pior ainda é que proibiram expressadamente aos religiosos, causando-lhes inumeráveis aflições e perseguições, a fim de que não pregassem, porque acreditavam que isso os impediria de adquirir o ouro e riquezas que a avareza lhes prometia. No contexto da colonização espanhola na América, é possível afirmar que... Vamos ser rápidos, tá? E vamos ser bem pontuais. Quando a gente fala de América, e quem sabe falarmos de situações como, por exemplo, pontualmente o Brasil, concorde comigo, a gente está falando de um negócio. Tirando Estados Unidos e uma parte do Canadá, toda a América será avaliada como uma colônia de exploração. A partir do momento que a América é uma colônia de exploração, eu volto ao começo do comentário. Isso aqui que a gente está fazendo é um negócio, tá bem? Só que o negócio tinha algumas dificuldades. Não era somente o dinheiro, o investimento que a metrópole ia querer fazer nessa colônia, mas também os grupos de resistência. Você sabe muito bem que a América era habitada e os índios estavam aqui porque, sem dúvida nenhuma, eles eram donos da terra. Então, quando os espanhóis, quando os portugueses, quando os europeus, de uma certa maneira, acabam chegando, eles se dizem donos da terra. A terra agora é minha, não é mais do índio. Está certo? Mas aí o que é que vai acontecer? Esse índio, ao compreender que está perdendo seus loteamentos, seus territórios, ele começa a fazer, é claro, um processo de reação. E esta reação começa a gerar alguns conflitos, algumas guerras. Tudo bem? Tranquilo? O que fará nessa hora a metrópole portuguesa ou espanhola para tentar deter um pouco esse indígena? Vamos falar principalmente de Portugal. O português vai mandar aqui para o Brasil, no caso, que é sua colônia, os jesuítas, que são os membros da congregação Companhia de Jesus. E os jesuítas, quando vêm para cá, eles têm uma função, a catequese. A catequese seria a doutrinação religiosa, tentar converter aquele índio à fé cristã. Mas numa visão extremamente, vamos dizer, fria e direta, o que seria a catequese? Seria a ideia de amansar o índio. Amansá-lo, deixá-lo cristianizado para facilitar a colonização. Então, quando nós falamos de Igreja Católica na América, de Igreja Católica no Brasil, ela pode ter, é claro, o lance ligado à propagação da fé cristã. Não duvidemos disso, porque a atuação é exatamente essa, sem dúvida nenhuma. Mas vamos para a outra tese, vamos para o outro lado da coisa. Sem dúvida nenhuma, ela está querendo fazer também o quê? Amansar esse índio para facilitar o Estado português na sua entrada. Então, quando nós falamos de Igreja Católica no processo colonial, nós falamos de uma ajuda à metrópole, tá? A um facilitador para a metrópole. Então, por conta disso, observe a opção E de Eva. Os missionários condenavam o uso da força e propunham a conversão religiosa dos povos indígenas. É exatamente isso que acontece. Só que a gente criticamente chega a dizer que essa conversão que vai acontecer vai gerar uma coisa chamada de etnocídio. O português, com os seus armamentos, a sua força, ele cria o genocídio, que seria a ideia da matança. Mas, no caso, a Igreja Católica é avaliada que ela cria um etnocídio, que seria a perda dos elementos culturais. Como é que eu tenho a certeza disso? Porque eu estou aqui, falando português, que é uma língua latina, estou aqui trajado, tudo bem, minha camisa é linda, eu sei disso, mas estou trajado com padrões ocidentais, principalmente europeus ou norte-americanos, que já são descendentes dos ingleses. No final das contas, a igreja acaba facilitando essa relação etnocida, a perda dos elementos culturais que realmente o índio vai sofrer. Então, a nossa quarta questão fica a opção E de Eva.